Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde a todos, né? Dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade a nossos estudos sobre frações. Lá na aula presencial, a gente teve apenas a oportunidade de ter apenas uma aula, onde a gente introduziu o conteúdo de fração. Então, na aula de hoje, disponibilizada em vídeo, eu peço a participação de todos, assistam o vídeo com atenção, consultem o livro também, para a gente poder fazer essa retomada no presencial. Essa aula é direcionada para o grupo 1 da turma do 6º ano E. No entanto, todos podem assistir essa aula e servir também como revisão dos estudos que a gente já fez na aula de hoje para o grupo 2 do 6º ano E, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição da mesma maneira. No horário que for possível, eu irei responder vocês, tá bom? Então, vamos fazer a atividade de hoje e prestar bastante atenção na aula também, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é ler uma fração, que seria o nosso próximo tópico para o grupo 1, e representar uma fração. A gente aprendeu, né, na aula passada, na aula presencial, a representar uma fração, mas a gente vai relembrar também esse conceito na aula de hoje, tá bom? Então, você lembra como representamos frações? Vamos lá e analisar novamente das atividades que a gente já realizou na aula. Então, vamos relembrar o conceito de fração através de um exemplo, né? A gente viu que fração era a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou em fragmentos iguais. Ou seja, eu tenho um inteiro. No caso aqui do exemplo, a gente vai ter uma torta, ela tá inteira, tá bom? Essa torta ela foi dividida em 6 pedaços. Então, 6 pedaços foi o total que está representando a torta inteira. Desses 2 pedaços foram consumidos 2, né? Comi 2 pedaços de uma torta que estava dividida em 6. Então, qual seria a fração que representa esses dois pedaços consumidos? 2 de um total de 6. A gente viu também que a fração ela possui o numerador, que vai ser essa parte, né? O número de partes tomadas, e o denominador, que vai representar o número de partes que foi dividido o nosso inteiro. A fração ela é representada por esse tracinho aqui, né? Que é o traço de fração. E também eu posso usar a barrinha para representar uma fração. E ficar dessa maneira aqui, ó. 2 e 6. Isso quer dizer que foi consumidos 2 pedaços de pizza, de torta de um total de 6. Praticando. Cada figura representa um segmento de reta. Então, observa aqui, ó, a letra A vai representar um segmento de reta, que é o pedaço de uma reta, a letra B outro, a letra C outro e a letra D outro. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho em cada segmento. Então, vamos olhar aqui, ó. Essa letra A foi dividida em quantos segmentos? Em quantos tracinhos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividida em 8 pedacinhos, não foi? Então, 8 vai ser o nosso denominador, porque representa o todo. Agora, qual é a fração que representa a parte azul? Vamos contar quantos azuis tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 pedacinhos azul de um total de 8, onde eu busco essa fração aqui, ó. Essa fração vai ser o que vai representar os pedaços azuis. Agora, vamos para o vermelho. Aqui azul, ó. Deixa eu colocar só a inicial, tá bom? Agora, qual é a fração que vai representar a parte vermelha? Tem quantos vermelhos aqui, pessoal? Tem um vermelho. Um vermelho do total de quanto? Do total de 8. Isso mesmo, do 8, porque o 8 é o total. Então, seria 1 de 8, né? Então, a gente marcando isso aqui, aqui seria o que representa a parte vermelha. Isso na letra A. Na letra B, a gente tem aqui quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 pedacinhos no total. Então, 10 vai ser meu denominador. De 10 pedacinhos, eu tenho quantos azuis? Eu tenho 1, 2, 3. Então, a fração que representa a quantidade de pedaços azuis é 3 sobre 10, porque isso significa dizer que
eu tenho 3 de um total de 10. E vermelho? Vermelho seria... Então, vou colocar só a inicial aqui, ó. Azul. A e Z, tá bom? E vermelho? Qual é a fração que vai representar a parte vermelha? Então, ó, você tem 7 do total de 10. Isso na letra B, tá bom? Vamos para a letra C agora. Na letra C, vocês vão fazer o seguinte. Vamos ver quanto é que tem no total e desse total a gente vai tirar cada parte. Lembrem-se que o denominador sempre é o número total de partes que o nosso inteiro foi dividido. Então, contando aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seria 12. Deixa eu colocar aqui nesse cantinho, tá? 12. Tem quantos azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração que vai representar a parte azul é 7 de 12. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho mais organizado, né? Pronto. Então, 7 de 12 é a parte que vai representar o azul na letra C. Não é isso? Agora, o vermelho é representado por quanto? Isso mesmo, pelo restante, né? Ó, tenho 3, 4, 5. 5 de quanto? 5 de 12 também, porque 12 é o nosso total, tá bom? E a letra... Aqui o 12 ficou em... Pronto. E a letra D. Como é que eu faço a letra D? Da mesma maneira que eu fiz todos os outros, né? A letra D, a gente tem no total aqui quantos quadradinhos, ó? Quantos repartimentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 no total, né? Contando com todos. Todas as cores eu conto, tá bom? Azul, eu tenho 1 de 6. Letra AZ aqui, ó. E vermelho, eu tenho quantos? Eu tenho 5 de 6 também, porque eu tenho 5 de um total de 6, que aqui no caso vai ser o vermelho, tá bom? Então, essa forma é a forma de representar uma fração. Lembrando que a parte do todo é chamada de numerador, que é o númerozinho de cima, e o todo é chamado de denominador, tá bom? Então, aqui a gente já tem a resposta, né? Vocês anotem no caderno para ficar fácil de entender. Ficou de forma organizadinha aqui nesse próximo slide, tá bom? Estudante, pense. E como se lê uma fração? Até agora, a gente só falou, né? Que o número de cima é o nosso numerador e o número de baixo é o nosso denominador. E a gente sempre fala assim, 2 de um total de 5, né? Porque a gente ainda não aprendeu a ler a fração. Mas vamos aprender agora? Vamos lá. Próximo tópico. Tem um exemplo aqui, ó. 2/3 das mutações causadoras de câncer ocorrem devido a erros aleatórios de reprodução do DNA, diz estudo. Então, aqui é uma reportagem, né, no G1 de 2017, onde fala essa informação. Acho que vocês já devem ter visto em algum momento. Mas o que quer dizer esse 2/3? Vamos ver agora. Tem mais um exemplo aqui, ó. Pendências com simples atinge quase 2/3 das empresas. Mas o que significa esse 2/3? Vamos ver agora, né? Para fazer a leitura de fração, pessoal, a gente vai começar a ler primeiro o numeral. Quando eu falo numerador, eu vou lembrar de número. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu colocar, ó, 5 e 6. Esse 5 aqui é o nosso numerador e o 6 é o nosso denominador. O numerador, eu vou ler o número normal. Que número é esse? Que número é esse aqui, ó? 5. E o denominador, eu vou ler conforme essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha tem lá no livro de vocês, se não me falha a memória, na página 173, tá bom? Vocês olham na parte que tem leitura de frações. Quando o denominador for 2, eu vou ler meio. Por quê? Porque o 2 é a mesma coisa de eu estar dividindo alguma coisa no meio. Se eu tiver uma coisa dividida em 2, eu estou dividindo aquela coisa no meio. Então, eu chamo de meio. Quando o denominador for 3, eu vou ler terço. Quando o denominador for 4, eu vou ler quarto. Quando o denominador for 5, eu vou ler quinto. E quando o denominador for 6, eu vou ler sexto. Por exemplo, ó, eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei agora. 5 sexto. Porque o denominador é 6 e o numerador eu leio normal. Se eu tiver o 10, e se eu tiver o 6 embaixo, eu vou ler 10 sexto.
porque sempre que o denominador for 6, eu vou ler sexto. Sempre que o denominador for 3, se for 3, eu vou ler terço. Se for 4, eu vou ler quarto. Se for 7, eu vou ler sétimo. Se for 8, eu vou ler oitavo. Se for 9, eu vou ler nono. Se for 10, né? Quando o número for decimal, que são aqueles números que têm a presença do zero, quando for 10, eu vou ler décimo. Quando for 100, eu vou ler centésimo. E quando for 1000, eu vou ler milésimo. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Por exemplo, ó, aqui a gente tem também, né, a potência de 10, como a gente já foi falado agora. Quando o denominador for 10, a gente vai ler décimo. Se o numerador aqui for 5, vai ser 5 décimo. Se o numerador for 6, é 6 décimo, porque a gente lê sempre o valor do númerozinho de baixo. O de cima a gente vai ler normal. Observe que eu tenho um 1 em cima e eu coloquei um 1 aqui. Observem que eu tenho 21 em cima e eu coloquei o 21 aqui. Então, eu tenho 21 centésimo, porque o denominador aqui é 100. E 5 milésimo, porque o denominador é 1000. Então, como é que eu leio essa fração aqui? Ó? Número de cima a gente lê normalmente. Que número é esse? 4. E o número de baixo a gente lê conforme a tabelinha lá que já foi mostrada no slide anterior. Então, aqui eu tenho quantos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 4 de numerador, porque tem 4 partes pintadas e um total de 6. E como é que eu faço a leitura? O de cima eu vou ler normalmente, que número é esse? 4. E o de baixo eu vou ler conforme a tabela. Quando o denominador for 6, eu leio como? Sextos. Então, eu tenho 4 sextos. Escreva como se lê as frações obtidas referentes aos trechos assinalados em vermelho. Em vermelho, tá bom? Então, nessa primeira fração aqui, ó, eu tenho um vermelho de um total de quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu teria um de 8. A fração seria 1 oitavo, né? Porque quando o nosso denominador é 8, eu vou ler oitavo. Na letra B, eu tenho 7 vermelhos de um total de 10. Então, a fração vai ficar essa e eu vou ler 7 décimos. Lembra que quando o denominador for 10, eu vou ler décimo. Na letra C, eu tenho 5 de um total de 12. E a gente vai descobrir uma nova palavrinha, né? Que não foi colocada nos slides anteriores. Quando o número for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, for diferente também dos décimos, né? Que são 10, 100 e 1000, eu vou acrescentar sempre a palavra avos. Então, se for o denominador 11, tia, eu vou colocar o número normal mais a palavra avos. Por exemplo, aqui, ó. Se o denominador for 12, 5, 12 avos. Na letra D, eu tenho 5 vermelho de um total de 6. Eu vou ler 5 sexto. Aí aqui, a gente já tem um exemplo, né? Para a gente relembrar a questão de avos novamente. E quando o denominador é 11, ou 12, ou 13, ou 201, como é que vai ler? Sempre quando o denominador ele for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10, 100 ou 1000, a gente vai acrescentar a palavra avos, tá bom? Então, a gente já viu no exemplo anterior, aí, ó, o denominador quando é 11, o de cima eu leio normal, ó, eu vou escrever o nome por extenso, 37, 11 avos, 5, 12 avos, 7, 12 avos. Então, aqui a gente só tem um exemplo. Vamos lá para fazer esse exemplo. Veja quantos ovos a Helena tem para fazer um doce. Tem quantos ovos aqui, pessoal? Ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Se ela usar 5 desses ovos, que fração da quantidade de ovos a Helena vai usar? Quando eu falo 5, eu estou pegando 5 de um total de 12. Então, ela vai usar só 5 desses 12. Escreva por extenso a fração da quantidade de ovos que sobrará na caixa. Vai sobrar quanto? Ó, se ela vai usar só 5, ó, ela vai usar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai sobrar 7 de um total de 12. Então, vai sobrar 7 de um total de 12. Então, como é que eu leio esse número? 7, 12 avos. Muito bem. Eu coloco a palavra avos quando é diferente daquela tabelinha lá. Agora, é sua vez. Atividades, pessoal, que eu vou colocar, vai ficar lá no grupo, tá bom? E é importante que todos realizem. Façam no caderno e vocês devem entregar na próxima aula presencial com o grupo 1 do 6º ano E,
na próxima terça-feira, tá bom? Então, a gente vai corrigir em sala e a gente vai trabalhar um pouquinho mais o conteúdo. Até mais, pessoal!